Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade e hoje, no Dia Nacional do Pneumologista, a gente conversa com a pneumologista Maria Enedina, ela que já foi presidente da Sociedade Paraibana de Pneumologia e compõe hoje institutos e também conselhos referentes à atuação dos pneumologistas aqui na Paraíba e no Brasil. Doutora Enedina, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Rede Verdade. Parabéns pelo seu dia e em seu nome eu parabenizo naturalmente todos os pneumologistas aqui da Paraíba. Boa tarde, Luiz. Muito obrigada. Estou feliz de estar no dia aqui. A gente já trabalhou algumas vezes juntos. Comemorar com você é uma grata surpresa. Agradecer em nome de todos os pneumologistas essa luta que a gente vem de alguns anos. E aqui, mais precisamente, desde o ano passado, né? A gente, dia 2, O2, como do oxigênio, né? Daí esse significado. O 0 com 2, O2, oxigênio, Dia Nacional do Pneumologista. E o mês de junho, o mês da campanha de conscientização das doenças respiratórias, ou Junho Violeta. O estado da Paraíba é o primeiro estado do Brasil que tem uma lei para fazer essa conscientização da população sobre as doenças respiratórias, fazer campanhas, fazer auxílio. Então, uma lei para que a gente tenha alguns eventos, algumas ajuda para as pessoas entenderem e protegerem a sua saúde respiratória. Importante demais. E mais do que nunca, vocês merecem todas as celebrações no dia de hoje. Mas, para além da pandemia, antes, no mundo sem pandemia, quais eram os grandes desafios que a pneumologia via no Brasil do ponto de vista da patologia, da incidência de doenças, dos problemas da saúde respiratória no Brasil? Qual era a grande preocupação antes da gente chegar naturalmente no debate sobre a pandemia do coronavírus? É inevitável hoje, né, Luiz? A gente tem uma dificuldade de conscientização das pessoas sobre a saúde respiratória. É bem mais comum as pessoas entenderem sobre hipertensão, sobre diabetes e se cuidar. Da saúde respiratória, você tem... o pulmão é quase que um órgão externo, né? A gente respira o ar, o ambiente. Então, poluição, fumaça, poeiras, micro-organismos como a tuberculose era uma grande preocupação dos pneumologistas, continua sendo, né? Além do Covid, temos tuberculose, que o Brasil vive numa luta tremenda, é um dos países que tem mais tuberculose e dificuldade de adesão ao tratamento. A gente tem uma outra doença bem prevalente, temos 20 milhões de brasileiros portadores de asma, com graus variados de gravidade, né? E tem uma outra doença importante que é a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. É a doença provocada pelo cigarro. Tabagismo é uma doença respiratória também que o pneumologista enfoca, trata, apoia. Então, várias doenças respiratórias são comuns que a gente já vinha lutando. E, infelizmente, acabamos herdando uma nova doença respiratória, a Covid-19, tá? O mês de junho é o mês mais frio no Brasil inteiro. No Nordeste é um mês chuvoso, um mês úmido, e nas outras regiões um mês que cai a temperatura, algumas ficam seco, o ar fica muito seco, as pessoas têm uma tendência a ficar ainda mais próximas. As fumaças de fogueira, fumaça de fogos de artifício, de queimadas. Então, tudo é importante para a nossa saúde respiratória. O mês de junho é aquele mês mais marcante, aquele mês emblemático. Fora a queima de combustível fóssil, os carros, né? A gente vê que na pandemia houve uma grande redução da poluição ambiental por causa dos momentos de fechamento da circulação de carros. Então, a gente tem que olhar com muito carinho realmente para a nossa saúde respiratória mais do que nunca, Luiz. No mundo sem Covid, já seria recomendável que nós usássemos máscara? Doutora Enedina, assim, as máscaras elas já deveriam, antes mesmo, já deveriam fazer parte da nossa vida para evitar ou não? Assim, só em alguns casos extremos, vai pegar um elevador, bota uma máscara, vai para um lugar mais fechado, bota uma máscara, mas elas já deveriam fazer parte da nossa, enfim, do nosso dia a dia? Sinceramente, sendo bem honesta, realmente deveria ser, Luiz. A tuberculose é muito comum, né? É extremamente prevalente no nosso país, é uma bactéria de fácil contágio. Um paciente com tuberculose, uma pessoa com tuberculose, ela pode contaminar 10 pessoas ao mesmo tempo, então a casa dela inteira pode ser contaminada. Esses momentos de inverno, você tem mais facilidade de pegar outros vírus, os outros vírus continuam existindo, fungos, bactérias.
e tem momentos mais críticos, que é a época do inverno. E se você for olhar os países orientais, eles já tinham esse hábito, os europeus tinham esses hábitos. No momento de inverno, que eles vão se expor ao metrô, ao transporte público, a locais que estão muito aglomerados, o chinês, o japonês, o coreano, ele já usa máscara, ele já usava isso, porque gripe era uma coisa muito comum e que se disseminava a uma população imensa, mais facilidade. Então, a gente pensar, até os médicos, né, o pneumologista já é acostumado a utilizar em ambientes, porque tem ambientes de muita infecção respiratória, principalmente desse bacilo da tuberculose. Mas os outros médicos nem tanto. A gente tem tentado essa cultura há alguns anos para os estudantes de medicina, que eles aprendam a, quando estiver consultando paciente, principalmente aqueles que estão sabidamente com doenças respiratórias, que utilizem a máscara para proteção. Tá, quais são os outros segredos, assim, no geral, naturalmente, para se ter uma prevenção, né, de doenças respiratórias e uma boa saúde respiratória? Se fosse dar ali umas 3 regras gerais, algumas regras gerais para que todo mundo pudesse, enfim, agir dessa forma e naturalmente se proteger melhor ou cuidar melhor da sua saúde respiratória. Então, Luiz, a gente tem que ter cuidado com as exposições respiratórias, tá? Os ambientes têm que estar sempre limpos, ventilados, né? Ventilar um ambiente faz com que você disperse fungos, bactérias, vírus. Isso sempre foi importante. Ambientes ventilados, isso a gente já sabe desde sempre, tá? A limpeza, evitar contato com fumaça, cigarro, jamais. Adoecer do cigarro não é uma questão de sorte ou de azar, é uma questão de tempo, de duração do tabagismo. Vai acontecer. Acaba acontecendo, são 60 doenças que o cigarro provoca, não é só a doença respiratória. Dia 31 de maio aqui foi o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Qual que é a nossa campanha atual? Comprometa-se a parar agora. Agora é o momento, mesmo em pandemia. Tente ocupar sua mente, sua mão com outras atividades, com outras motivações, resistir ao cigarro. Outra coisa preocupante que a gente precisa falar é o nosso papel, sabe, Luiz? É importante o médico fazer isso. É a nossa preocupação com os jovens ou adolescentes com essa disseminação do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico também é da companhia tabageira. Ele não é tão nocivo. Totalmente nocivo, não tem diferença, não existe nenhuma forma segura de fumar. Ele também provoca doenças respiratórias, doenças sanguíneas, inflamação. Existe uma doença chamada EVALI, que é uma insuficiência respiratória aguda, que foi quase que uma pandemia nos Estados Unidos, porque o consumo deles é muito fácil, do cigarro eletrônico, do ju, do narguilé. Então, faz uma insuficiência respiratória em praticamente crianças, 21 anos de idade, 23 anos, a pessoa chega no serviço de emergência, precisando ser entubado, vai para a UTI e alguns nos Estados Unidos faleceram. Em São Paulo teve alguns casos. Então, existe essa cultura que é que a gente teme muito. Não tem fumaça, não tem mau cheiro, não faz mal. Faz mal, sim. É a modernização do cigarro, Luiz. Nosso celular não mudou? O celular não está agora bem mais moderno? Então, aquele cigarro que era de papel industrializado, ele passou a ser eletrônico. Bonito, chama atenção, parece mais um acessório para as meninas, para as jovens, todo esse atrativo. Mais um ponto, cigarro eletrônico também esse ano é a nossa grande campanha. Não existe forma segura de fumar e o cigarro eletrônico não é uma forma de parar de fumar o outro cigarro. Não existe. Se cuidem. Tá. Doutora Enedina, o que é que a ciência, que você pode dizer, que descobriu em relação com o coronavírus, em relação ao que se encontrou da saúde respiratória nos seres humanos? Quais foram os pulmões que foram mais... Existe uma vulnerabilidade para aqueles que foram mais atingidos ou não? Já dá para dizer algo em relação a qual foi o pulmão que o coronavírus olhou e disse assim, esse aqui é uma maravilha para eu destruir? A ciência conseguiu algo mais objetivo em relação a essas informações? Olha, Luiz, é um vírus assim terrível, né? A gente todo dia se assusta, hoje mesmo já tive surpresas. A gente tem um conceito geral de que as pessoas que têm um organismo já inflamado, que tem expressão de um receptor chamado ACE, o vírus ele entra nas células para inflamar através desse receptor. É como se a célula tivesse uma fechadura e o vírus fosse a chavinha, ele entra e provoca toda uma inflamação no organismo. A porta de entrada é o pulmão, é o sistema respiratório e, infelizmente, esse vírus acaba se disseminando para
fígado, para musculatura, para rim, para coração, para cérebro. E tem como descobrir isso antes, doutora Enedina? Que você tem essa substância vulnerável para maior ação do coronavírus? A gente tem os perfis que a gente já sabe. Por exemplo, paciente que fuma tem esse receptor aumentado, então é inflamado. O diabético e hipertenso, em geral, eles têm uma tendência mais fácil de pegar o vírus e de ter uma doença mais séria. Pacientes portadores de doença respiratória crônica grave, o DPOC, que é um enfisema, a fibrose pulmonar, seriam pacientes também inflamados. E a obesidade. Às vezes as pessoas falam, fulano adoeceu, teve um desfecho ruim, super negativo, não tinha nenhuma comorbidade. Obesidade é comorbidade. Infelizmente, a pessoa pode não ser hipertensa, não diabético, não fuma nada, mas as células gordurosas já são células inflamadas. São células que têm esse receptor em grande quantidade e aí o vírus aproveita, como diz na linguagem popular, ele faz a festa no organismo inflamado. Então, você já percebe de si. Como é que você cuida da sua saúde? A sua alimentação, alguma atividade física, colesterol alto, uso de álcool, uso de cigarro, todos esses hábitos ruins, que não é novidade, não é segredo para ninguém, provocam inflamação. O organismo está inflamado, é um caminho para o vírus entrar. Doutora Enedina, a gente estava há mais de um ano com a pandemia do coronavírus contagiando, enfim, lamentavelmente, levando a óbito as pessoas aí, no mundo todo, mas eu estou falando especificamente do Brasil, e também contaminando e as pessoas que foram, graças a Deus, recuperadas do coronavírus. O que é que só tem encontrado de sequelas em relação a isso? Assusta o número e o quadro das pessoas que tiveram coronavírus, casos mais graves ou mais leves? Como é que está o pulmão dessas pessoas diante desse quadro? Diferente das outras doenças, das outras infecções, né, que a pessoa gripava uma semana e já trabalhava, ou trabalhava mesmo gripado, então o quadro é mais prolongado. As pessoas ficam 3 semanas, 1 mês, 3 meses, não está como antes, é diferente. Com relação às sequelas pulmonares, elas não são via de regra, tá? São mais comuns, o caso que estão falando da fibrose pulmonar, naqueles pacientes que evoluem de forma grave, que vão para a UTI, que são entubados. É muito duro, porque você já passou por toda uma batalha, né, por toda uma dificuldade, graças a Deus sobreviveu, mas agora vai ter que lidar com uma perda da saúde, uma perda provavelmente permanente. Existem também alguns casos de fibrose que a gente ainda não domina tudo, que de repente, com o passar do tempo, a tomografia vai limpando e o paciente se sentindo bem, após 6 meses, após 8 meses. Parece que realmente a sequela pulmonar é uma sequela mais persistente, mais sem volta e que limita o paciente, às vezes, precisando até de oxigênio. Você tem encontrado esses casos mais graves de sequelas? Tem. Infelizmente, sim. Tem sequelas neurológicas que também assustam. Pacientes que têm como se fosse um AVC, sem a gente ter maiores explicações. Parece que as cardíacas, a inflamação do músculo cardíaco, ela é transitória. A maioria dos pacientes, com o passar do tempo, a gente vai acompanhando com exame, com ecocardiograma, por exemplo, e essa inflamação vai desaparecendo. Eu tenho conversado com colegas cardiologistas, eles têm a mesma impressão, tá? E as outras sequelas, assim, a pessoa está indisposta, fraca, não tem mais aquela vivacidade de trabalhar, de cuidar da casa, se cansa mais rápido, aquele cansaço não só respiratório, mas físico também. Dor de cabeça, que é chato, sabe, Luiz? Está estudando, está trabalhando todo dia, dor de cabeça, dias, meses, a perda do olfato. O olfato tem ficado demorado mais do que o paladar parece que retorna. Então, tem coisas que são mais amenas, mas são chatas. Você estava tudo bem, de repente você está lidando com uma alteração na sua vida. E tem a sequela respiratória, que é uma sequela invalidante, né? É muito triste. Mas, doutora Enedina, assim, para quem teve coronavírus, dá para pensar em dizer assim, não, mas eu tenho hoje ou terei meu pulmão 100% recuperado, 100% saudável? Quem está nos assistindo diz assim, está dizendo assim, eu tive coronavírus. Como é que eu vejo como é que está meu pulmão, assim, eu não estou sentindo nada tão grave, mas eu posso pensar que meu pulmão vai estar 100% saudável, mesmo tendo coronavírus. E o que é que você recomenda em relação a isso? Vai fazer um exame, procura um médico, enfim. O que é que você recomenda para quem teve coronavírus, está recuperado, não consegue perceber essa sequela tão aparente, mas o que é que ele deve fazer? E se dá para a gente criar uma expectativa de que eu tive coronavírus, fui recuperado e estou com o meu pulmão 100% saudável. Graças a Deus, Luiz, a grande maioria vai se recuperar, demora mais um pouco, mas 100% recuperado, né?
Sem sequela alguma? Sem sequela. Sem sequela vai voltar à vida como era do antes. Eu tenho pacientes que, por exemplo, eram corredores de rua, estão correndo, 3 meses depois estão correndo na rua. Gente que fazia fisiculturismo está fazendo, voltaram a ser os atletas de antes. Agora, se você tem sintoma, é bom procurar um médico. Se persistiu, está 40 dias, 60, 90 dias ainda sentindo alguma coisa, um cansaço, uma fraqueza, um desânimo, alteração do sono, dor de cabeça, procure o seu médico de confiança se você já tem um que acompanha, procure o pneumologista, cardiologista ou neurologista. Com relação a essas sequelas respiratórias, não dá para a gente ter certeza quem vai ter ou não vai ter. É bom ver um pneumologista, tá? Porque realmente a sequela mais importante é a pneumonia viral, basicamente, para depois ter as repercussões sistêmicas que nem todos têm, né? A maioria tem os sintomas respiratórios e não tem os outros. É interessante que às vezes as pessoas não acreditam. Eu já peguei até essa semana pacientes que falam... Eu acho que é um pouco do homem, o homem é mais... Né, assim, eu não sinto nada, eu estou ótimo, eu estou 100%. Quando a gente vai fazer o exame dá alterado. Para mim não é confortável. Isso. Eu já peguei e ele se surpreende, mas como o meu exame está, exame bem feito, exame adequado, que é a espirometria, a prova de função pulmonar e a tomografia do pulmão, elas podem dar alterados e a gente precisar interferir com o tratamento, porque se ela está alterando é porque existe um processo inflamatório que pode ser passível de tratamento, apesar da pessoa não estar com aquelas queixas enormes, com grandes limitações, mas a gente sabe que certas inflamações no pulmão, a gente precisa instituir tratamento para que ela não vá novamente prejudicar o paciente como a sequela, não como o Covid. Então, tem algum sintoma, procure o pneumologista para avaliar melhor. É sempre bom avaliar, não custa nada, é melhor pecar pelo excesso, Luiz. Importante dica. Doutora Enedina, queria agradecer mais uma vez sua presença aqui na TV Arapuã, no Rede Verdade. Desejar naturalmente aí boa sorte na condução, na luta, nessa batalha agora e parabéns a toda a categoria. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Um abraço a todos, se cuidem. Feliz Junho Violeta. Bom demais. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.